Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Nesta aula, pessoal, vamos obter diversos momentos de inércia de objetos com diferentes geometrias, tá certo? Vamos começar obtendo os momentos de inércia das geometrias mais simples, tais como a barra, o disco, o cilindro, a esfera, e depois nós vamos obter de outras geometrias um pouquinho mais complicadas, inclusive de sólidos de revolução, tá certo? Então, sólidos de revolução em relação ao eixo Y, depois em relação ao eixo X, tá certo? Muito bem. Na aula passada, então, e retrasada, nós vimos o conceito de momento de inércia. O momento de inércia, ele está relacionado com a distribuição de massa no espaço, tá certo? Quanto mais a massa está distribuída no espaço de um corpo rígido, mais difícil, digamos assim, é girá-lo, tá certo? Então, pessoal, para um sistema discreto de partículas, vocês lembrem que o momento de inércia é dado, né? Ele é definido como sendo a soma da massa de todas as partículas multiplicada pela distância ao eixo de rotação ao quadrado, tá certo? Essa é a definição de momento de inércia para uma distribuição de partículas, né? Uma distribuição discreta de partículas, tá certo? E para um corpo rígido, né, que é uma distribuição contínua de massa. Ora, se eu tenho uma distribuição contínua de massa, que é o que na prática, né, acontece mais, então você toma, né, o limite dessa soma, tá certo? Para n partículas tendendo ao infinito. Então a gente sabe do cálculo, né, que esse somatório vira uma integral, tá certo? Uma integral de r² vezes dm, tá? Diferencial da massa. É o elemento infinitesimal de massa que a gente tem que encontrar, tem que obter para cada geometria. Vamos começar, pessoal, com talvez, né, o corpo rígido aí mais simples, tá certo? Que é uma barra. Imagine uma barra, tá certo? Um corpo rígido em forma dessa barra de massa m, comprimento L, homogênea, tá certo? E eu quero, pessoal, é uma barra plana, tá certo? É um objeto em duas dimensões, tá? Depois a gente vai encontrar o momento de inércia de uma placa, tá certo? Um sólido em 3 dimensões. E eu gostaria de saber o momento de inércia dessa barra em relação a esse eixo, né? Digamos eixo Z, um eixo que passa aí pelo centro de massa da barra, tá certo? Então nós vamos calcular o momento de inércia da maior parte desses objetos que eu vou fazer hoje em relação a um eixo que passa pelo centro de massa do objeto. Ora, se o comprimento da barra é L, tá certo? Nesse particular sistema de coordenadas que eu estou colocando aqui, então, né, em x, os limites da barra vai de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu preciso encontrar, então, o meu elemento de massa dm, tá certo? Qual é a equação que permite conectar, né, o elemento de massa, tá certo? Com a distância, né? A distância x, no caso. Então, o que você faz? Você pega um pedacinho, né, infinitesimal dessa barra de massa dm que esteja a uma distância x, tá certo? E aí você então soma, né? Você faz a integral daquele termo, você está somando esses infinitos pedacinhos infinitesimais de massa dm. Aí você obtém o i, tá? Então vamos lá, eu preciso saber o dm. Bom, como a barra é homogênea, pessoal, ela tem uma densidade linear de massa constante, né? Então o elemento de massa dm é a densidade linear, tá certo? Dessa barra vezes o comprimento infinitesimal dx, tá? Então você pega esse dm, né, divide pelo dx, né? O que é o dx? É o elemento infinitesimal de comprimento desse pedaço,
é a sua espessura, digamos assim, e aí você tem a densidade, né? Da barra como um todo, tá certo? Mas como a barra é homogênea, a densidade linear de massa também pode ser escrita como sendo a massa por unidade de comprimento dessa barra. Então o meu dm ele pode ser escrito como m sobre L vezes dx, tá certo? Portanto, o meu momento de inércia ele vai ser escrito como a integral, né? R é a distância ao eixo de rotação, né? Então, no caso aqui é x, então é x ao quadrado vezes dm, m sobre L vezes dx. E essa integral é em x, e x, né, para eu determinar o momento de inércia da barra toda, deve ir de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, para contemplar, tá certo? Toda a barra, não é isso, pessoal? Então, isso aqui vai dar m sobre L integral de x ao quadrado dx, desde menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Então, isso aqui dá m sobre L, integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3, calculado de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Então, isso aqui dá m sobre L, que multiplica... Bom, no limite superior eu vou ficar com L ao cubo sobre 8, sobre 3, ou seja, L ao cubo sobre 24, não é isso? Então, L ao cubo sobre 24 menos, no limite inferior eu tenho menos L sobre 2 ao cubo, dá menos L ao cubo sobre 8, sobre 3, menos L ao cubo sobre 24. Esses termos vão acabar se somando, né? Então, eu tenho 2L ao cubo sobre 24, que é L ao cubo sobre 12. Cancelo o L de baixo, eu obtenho, então, o momento de inércia de uma barra, tá certo? Homogênea, né? Como se, em relação ao centro de massa, claro, que é igual, então, a 1 sobre 12 vezes a massa, vezes o quadrado do seu comprimento, tá certo, pessoal? Esse resultado nós já usamos ele, né, em outras aulas. Deixa eu aproveitar e já obter também para vocês, né, o momento de inércia dessa mesma barra, só que agora em relação a um eixo paralelo, né, que passa não mais pelo centro de massa, mas sim pela sua extremidade. Momento de inércia de uma barra em relação à sua extremidade. Tá certo? Em relação ao eixo que passa pela extremidade. Quanto que ele vale? A gente nem precisa fazer todo o cálculo novamente, porque existe um teorema, que eu deduzi aí na primeira aula de corpo rígido, que é o teorema de Steiner, que diz que o momento de inércia em relação a um eixo paralelo, digamos esse eixo O, é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais a massa do corpo rígido vezes a distância entre esses eixos ao quadrado, tá certo? Ou seja, isso aqui dá... né? Nesse caso, 1 sobre 12 ml quadrado mais m vezes a distância entre os eixos aqui é L sobre 2, né? Então, isso dá L quadrado sobre 4, tá bom? Ao quadrado, né? L quadrado sobre 4. Fazendo as contas, pessoal, 1/12 mais 1/4, isso vai dar, então, um momento de inércia 1/3, né? Então, tem que tomar cuidado. Depende do eixo que você está calculando esse momento de inércia. Se for em relação ao centro de massa, é 1 sobre 12 ml quadrado. Se for em relação à extremidade da barra, é 1/3 de ml ao quadrado, tá bom? Momento de inércia da barra é maior em relação ao eixo que passa pela sua extremidade, né? Girar uma barra a partir da sua extremidade, né, é mais difícil do que girá-la em relação ao meio, né, ao centro de massa, tá certo? Porque nesse caso aqui, a massa está mais distribuída no espaço, tá certo? Esse é o significado físico do momento de inércia. Vamos, pessoal, agora para o nosso segundo exemplo, tá? Que é o disco. Vamos obter agora o momento de inércia de um disco homogêneo também, de raio R, tá certo? Então, considere agora um disco, tá? Deixa eu fazer outro desenho.
Vamos considerar aqui um disco. E eu quero calcular o momento de inércia desse disco em relação a um eixo, né, que é perpendicular ao plano do disco, passando pelo centro de massa desse disco, tá certo? Esse disco aqui tem um raio R. Tá legal? Digamos que aqui é o eixo Z, né? Então o disco está no plano aí horizontal, né? E eu quero calcular o momento de inércia desse disco em relação a um eixo perpendicular ao plano desse disco, tá certo? O eixo Z, digamos. Mesma coisa, pessoal, a gente escolhe, né? Nós precisamos, claro, calcular o dm, tá certo? Sempre encontrar, né, o elemento infinitesimal de massa dm. Então, para isso, nós escolhemos um elemento infinitesimal de massa desse disco, tá certo? Então, olha só, vamos pegar aí um disco infinitesimal, né, de raio X, tá bom? E espessura aqui, espessura dx, tá legal? Muito bem. Ora, quem é o elemento de massa desse disco infinitesimal? É a sua densidade vezes o quê? Como o disco ele é plano, pessoal, eu tenho agora uma distribuição superficial de massa. Então agora eu tenho um elemento de área, né? Se eu pegar esse disco e, digamos assim, cortá-lo e desenrolá-lo, né? Eu tenho o quê, pessoal? Eu vou acabar tendo, na verdade, um retângulo, né? Aí assim fica mais fácil nós escrevermos a área daquele disco ali, né? Então ele tem um comprimento, que é o perímetro desse disco, 2π vezes o raio X, né? E aqui a espessura, né, ou a altura dele é dx. Então qual que é a área, né, desse disco infinitesimal aqui achurado? Ele é 2π vezes x vezes dx, tá certo? Mas como o disco é homogêneo, né, a densidade superficial também é a massa pela área total do disco, πr ao quadrado, né, vezes 2πx vezes dx, tá certo? Muito bem, e agora então eu tenho condições de calcular o meu momento de inércia, que nada mais é do que a integral, né? O x é o que está variando, né? Então é x ao quadrado, distância ao eixo de rotação, vezes o elemento de massa infinitesimal dm, tá? Então isso que fica a integral x ao quadrado dm, dm tem x também, então eu já tenho um x ao cubo, tá? Vezes 2π. Bom, o π cancelou, pessoal, então deixa eu escrever assim, 2m sobre r quadrado vezes dx, tá certo? Integral é em x, né? E x, para eu varrer o disco todo, para que eu contemple o disco todo, tem que ir de 0 até r, não é? Que é o raio desse meu disco, tá certo? Então isso vai dar 2m sobre r ao quadrado, né? Integral de 0 até r, x ao cubo vezes dx. Então isso dá 2m sobre r quadrado, integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, calculado de 0 até r, isso dá 2m sobre r quadrado, r à quarta sobre 4, né? Portanto, isso vai dar 1/2 de mr ao quadrado, tá? Está aí o momento de inércia de um disco em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco que passa pelo seu centro de massa, tá certo, pessoal? Um cálculo bastante interessante e bastante simples também, tá bom? Depois a gente vai calcular o momento de inércia desse disco. Vamos aproveitar e já fazer isso, tá? Agora vamos supor que o disco, pessoal, ele esteja aí num plano vertical, tá? Isso aqui seja um disco. E agora eu quero calcular o momento de inércia desse disco em relação a um eixo aí
que passa também pelo centro de massa, mas que é paralelo, né, ao plano do disco. Então agora o disco ele não vai girar mais assim, ele vai girar assim, né? Ou seja, eu quero calcular o momento de inércia desse disco em relação a esse eixo aqui, tá bom? Eixo Y, né? Vamos chamar aqui de eixo Y, aqui eixo X, tá certo? Então esse disco ele tem um raio R. E a mesma coisa, pessoal, nós pegamos, né, um elemento infinitesimal de massa desse disco, tá certo? Só que agora, o que acontece, né? Esse elemento infinitesimal, ele acaba sendo o quê? Um retângulo, tá certo? Acaba sendo um retângulo, né? De altura aqui, dessa parte aqui é y, né? E aqui a largura, né, é dx, uma espessura dx, e essa altura aqui, medida a partir da origem, é y, né? Então você observa que a altura total dele é 2y, tá certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou chamar então essa distância aqui, né, da origem até esse elemento de x, tá bom? E eu vou escolher por conveniência esse ângulo aqui. Eu vou chamá-lo de θ. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Como que eu calculo, então, né, o meu dm, tá certo? Nessa situação, elemento infinitesimal de massa, né? Meu elemento infinitesimal de massa, então, é a densidade, né, superficial de massa desse disco, multiplicada pela sua área, né? Agora é a área desse elemento aqui, tá certo? Que é, então, a sua altura, né? 2y vezes a espessura, tá certo? dx, tá legal? E quem que é esse ρ? Né? Ora, é a mesma coisa, é a massa, né, total do disco, tá certo? Sobre a sua área, né? πr ao quadrado. Vezes 2y vezes dx. Portanto, o momento de inércia, né, em relação agora a esse eixo aqui, né, que é não mais perpendicular ao plano do disco, mas sim paralelo ao plano do disco, que passa pelo seu centro de massa, é igual, então, à integral de dm, né, x ao quadrado dm. Tá, pessoal? Quem está variando aqui é o x, né? Eu tenho que somar em x para contemplar todo o disco, né? Então, isso aqui fica a integral x ao quadrado, né? Vezes dm. Vamos colocar esse m primeiro. m, 2m sobre π r quadrado vezes x quadrado vezes y vezes dx. A integral é em x. E x, pessoal, tem que ir, né, x ele tem que ir de menos r até mais r, tá certo? Menos r até mais r, né? No caso aqui, para varrer todo o disco, tá certo? Bom, só que essa integral ela não é tão simples, né? Porque eu teria que obter eu teria que agora expressar o y, tá certo? Em função de x, né? E essa integral, desse jeito, em coordenadas cartesianas, ela fica bastante chatinha para fazer. Dada a geometria do meu problema, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar isso para escrever isso em outra coordenada polar, por exemplo, tá certo? Então, a gente pode agora expressar essa integral aí em coordenadas, né? Fazer uma mudança, na verdade, não coordenadas polares, fazer uma mudança de variável aqui, pessoal. Notem que x, ele é r vezes, né? Quem que é o x? É r vezes seno de θ. Né? E y, quem que é o y? Y é r cosseno de θ. Então, vamos fazer essa mudança ali, nessa integral. O momento de inércia, portanto, vai ser igual a 2m
sobre, né? Sobre π r ao quadrado, integral, né? X ao quadrado, então r quadrado seno quadrado de θ, né? Vezes y, r cosseno θ, dx. Ora, pessoal, dx é r vezes cosseno θ vezes dθ, né? Diferencial de x. E agora o θ, né? Olha só, para que eu contemple, para que eu varra o disco todo, o θ tem que ir desde π sobre 2 até, menos π sobre 2 até, né? π sobre 2, tá certo? Então, menos π sobre 2 a π sobre 2, tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, vai ficar... Aqui eu tenho um r à quarta, então vai ficar um r ao quadrado em cima, tá certo? E aí, integral, né? Integral de seno quadrado de θ, cosseno quadrado de θ, dθ, de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tá bom? Essa integral aí ela é bastante tranquila, né, para fazer. Deixa eu só ver se eu já tenho ela pronta para a gente não investir tanto tempo assim, né? Ah, tá. A gente pode, pessoal, vamos resolver essa integral, né, como um todo. Aqui eu tenho, ó, 2 seno quadrado, né, cosseno quadrado. Então, eu tenho 2 seno quadrado, né? Não, a gente tem... Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Vamos lembrar daquela identidade trigonométrica que seno do arco duplo é 2 seno θ, cosseno θ, né? Então, aqui eu tenho, ó, seno θ, cosseno θ ao quadrado, tá? Que é o seno quadrado de 2θ sobre 4. Então, aqui eu vou ter um sobre 2, né? Então, isso que eu posso escrever assim, ó, m r quadrado sobre 2π, integral menos π sobre 2 a mais π sobre 2, seno quadrado de 2θ vezes dθ. Aí fica mais simples, né? Ou então, quem quiser fazer a mudança de variável, chamar de cosseno de θ, por exemplo, de u, né? Enfim, também pode ser feito isso, né? Tá legal? E ali, pessoal, o que você faz? Você pode usar uma outra identidade trigonométrica, né, para resolver essa integral. É só lembrar que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é 1. E lembrar também que o cosseno de 2θ, né, é o cosseno quadrado menos seno quadrado. Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado, então eu tenho menos 2 seno quadrado de θ, tá certo? Então isso significa que cosseno de 4θ é 1 menos 2 seno quadrado de 2θ, que é o que eu tenho aqui. Então, seno quadrado de 2θ, ele é igual, né, a 1 menos cosseno de 4θ sobre 2. É essa substituição que eu vou fazer aqui nessa integral, tá certo? Então, vamos lá. Então, isso vai ficar assim, vai ficar m r quadrado sobre 2π integral menos π sobre 2 a mais π sobre 2, 1 menos cosseno de 4θ sobre 2 dθ, tá? Aí fica bem mais simples, né? Agora resolver essa integral aí, tá certo? E essa integral, portanto, ela é bastante tranquila, né? E fazendo as contas, pessoal, só para a gente adiantar, vocês vão obter, né,
o momento de inércia desse disco 1/4 de mr ao quadrado, tá certo? É um momento de inércia menor, tá? Do que o momento de inércia do disco, né? Em relação a um eixo que é perpendicular ao plano do disco, tá certo? Então, esse resultado aqui ele é bastante interessante, né? Um resultado bastante forte, tá? Pois bem, pessoal, vamos então agora para a nossa próxima geometria. Como a gente já está falando do disco, deixe-me aproveitar e obter o momento de inércia de um cone, né? De um cone, tá certo? Vamos considerar o seguinte. Suponha que aqui você tem, então, né, o cone. Então, eu vou obter o momento de inércia, pessoal, desse cone em relação a esse eixo, tá? Que é perpendicular, né, ao plano aqui da base, tá certo? A base circular, né? Ela tem um raio R e esse cone ele tem uma altura H, tá certo? Muito bem, como que eu faço então para obter o momento de inércia desse cone? Bom, pegue um elemento de massa infinitesimal desse cone. Vamos escolhê-lo a uma altura aqui, como eu estou no eixo Z, né? Eu vou pegar aqui um elemento de massa, né, infinitesimal, tá certo? A altura Z. Vou colocar aqui raio X, tá certo? Espessura dx, né? E eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá bom? Vou chamar esse ângulo de θ. Bom, olha só, pessoal, você pode imaginar o cone como sendo constituído, né, por esses infinitos discos de raio-x que eu peguei aqui. Então, para eu obter o momento de inércia total do cone, basta eu somar, né, esses infinitos momentos de inércia de cada disco. De cada disco nós já vimos que em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco, é um meio, né, de dm, aqui a massa, né, do disco é dm, vezes x ao quadrado, tá bom? E, portanto, eu somo tudo isso, e aí eu obtenho, portanto, o momento de inércia do meu cone, tá? Mas quem que é o meu dm? Ora, o meu dm, elemento de massa, né, infinitesimal, ele é o meu ρ, tá? Vezes quem, né? Vezes o elemento de área, tá certo, pessoal? Qual que é o elemento de área aqui, né? Desse meu disco, tá certo? Na verdade, a espessura aqui, né? A espessura aqui é em Z, tá bom? Perdão, aqui não é dx, aqui a espessura é em Z, né? Então, a área, tá? Ela fica π vezes x ao quadrado, né? Na verdade, ele é um objeto em volume, tá certo? É a área da base vezes a altura. Então, é πx ao quadrado vezes dz, tá certo? Elemento de volume desse meu disco, né? Bom, vamos lá. Eu vou tentar, pessoal, traduzir esse cone como sendo o quê? A gente sabe, né, desde criancinhas, que o cone ele é obtido pela revolução, é um sólido de revolução a partir de um triângulo retângulo, tá? Esse triângulo retângulo, né, olha só, vamos traduzir isso aqui para o triângulo retângulo. Então, tudo isso aqui é a altura H, aqui é o ângulo θ,
Isso aqui é x, tá bom? E isso aqui é r, né? A partir disso aí a gente vai obter uma relação, tá ok? Entre x, r e h, tá? E aqui é dz, né? É a espessura do meu disco, tá bom? Muito bem. Bom, quem que é esse ρ? Esse ρ é a massa do cone por unidade de volume, tá certo? Então é m sobre o volume do cone, né? Vocês sabem, é 1/3 de π r ao quadrado vezes h, tá? Vamos provar isso rapidinho? O volume, né? Então é a integral, tá? A área da base, né? π vezes x ao quadrado, vezes a altura, dz, tá certo? Elemento infinitesimal de altura. Então, para eu varrer o cone todo, o z tem que ir de 0 até h. Ora, mas eu preciso, pessoal, de uma relação entre x e z. E é por isso que eu tenho, né, que eu desenhei esse triângulo retângulo. De acordo com esse triângulo retângulo, é fácil ver que a tangente de θ é r sobre h, né? Mas também é x sobre h menos r, tá bom? Então daqui eu tiro a relação entre x e z, né? Ou melhor, perdão. Daqui eu tiro a relação, aqui é z, né? Não é h menos r, não, h menos z aqui. Daqui eu tiro a relação entre x e z, tá certo? Então o x, ele é r sobre h vezes h menos z, né? Essa é a relação entre x e a altura z aqui, que eu estou considerando. Tudo bem? Então, nós temos o seguinte, integral de 0 até h, π vezes r2 sobre h2, h menos z ao quadrado dz. Tá legal? E isso, então, dá, né, π r quadrado sobre h ao quadrado, integral de 0 a h. Aí eu desenvolvo, né, h ao quadrado menos 2hz mais z ao quadrado. Tá certo, pessoal? Integrando isso em relação a z, você vai chegar, né, na velha conhecida fórmula do volume do cone, 1/3 de πr ao quadrado vezes h, tá bom? Muito bem. Portanto, o que eu posso fazer, né? Agora eu consigo determinar, então, o momento de inércia do meu cone como um todo. Porque o momento de inércia, então, vai ser uma soma, né, de elementos, de infinitos elementos infinitesimais de massa, de discos, tá certo? Então, cada momento de inércia de disco é 1/2 de x ao quadrado vezes dm. Ora, pessoal, mas quem que é dm? É ρ, né, que é 3m sobre πr quadrado h vezes πx quadrado, né, dz. Π, mas quem que é o x em função de z? A integral é em z, então eu preciso escrever x em função de z. Então, novamente, né, r quadrado sobre h ao quadrado, h menos z ao quadrado dz, tá bom? Em z, então, ele vai de 0 até h, tá? Então, isso aí vai ficar o seguinte, vai ficar 3m sobre 2r quadrado h, fora da integral, né? Na verdade, esse r quadrado cancela. Então, eu tenho um h ao cubo aqui. 2h ao cubo, tá certo? E, tá, eu também esqueci de escrever novamente, pessoal. Eu tenho, na verdade, que levar em conta esse x aqui, né, que eu esqueci. Então, é x ao quadrado vezes esse x ao quadrado, né? Então, eu tenho um x à quarta, né? Então, na verdade, eu deveria ter escrito assim. 1/2. Na verdade é 1/2 de x ao quadrado dm. dm tem x ao quadrado também, então fica x à quarta. Já vou escrever então r à quarta
sobre H à quarta, H menos E à quarta. E aí, agora vez o restante, né? O ρ, que é 3m sobre π r quadrado H dz, tá certo? Muito bem. Agora ficou certo. Agora ficou, então, 3m, né? Sobre 2... deixe-me ver o que eu estou esquecendo aqui. Eu esqueci de colocar um π aqui em cima, né? Tá? Porque tem um π ali em cima. Então, o π cancelou, tá certo? R quadrado, fica um R quadrado em cima. 2h elevado a 5, né? Embaixo. Tá certo? E agora, integral de 0 até h. E aí, ali eu desenvolvo, pessoal, tá? Eu vou desenvolver isso, né? Elevado a 4, tá certo? E aí, integrando, né? Eu não vou fazer esse cálculo, porque senão a gente vai demorar um pouco. Fazendo essa conta, o que vocês vão achar? Vocês vão achar, né? O seguinte resultado. Momento de inércia do cone, né? Em relação a esse eixo, que é perpendicular ao plano da base, 3/10 de mr ao quadrado, tá certo? Tá aí o momento de inércia do cone, tá bom? Em relação a esse particular eixo aí, tá legal? Isso mesmo. Tudo certinho, pessoal, tá bom? Então, 3/10 de mr ao quadrado, tá bom? Vamos agora obter um outro momento de inércia bastante importante, que é o momento de inércia do cilindro, tá bom? Eu vou obter o momento de inércia agora do cilindro em relação a dois eixos. Primeiro, em relação ao eixo longitudinal, que é mais simples. E depois, em relação a um eixo transversal, tá? Que passa pelo centro de massa desse meu cilindro. Vamos lá, então. Vamos considerar agora o cilindro, tá? O cilindro aqui deitado, né? Ou em pé, tanto faz. E agora, considere, então, um eixo longitudinal. O cilindro aqui tem raio R, tá certo? E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, então, né, ele tem comprimento L, tá? Eu vou obter, então, o momento de inércia desse cilindro em relação a esse eixo longitudinal, tá certo? Então, mesma coisa, né? Vamos pegar aqui um elemento de massa desse cilindro, tá? De raio X, tá certo? De raio X. Raio X, né? Não é raios X, tá certo? E o que você pode fazer, né? É a mesma coisa, tá? Não tem segredo algum. Você vai calcular o seu dm, né? O que é o dm? Elemento de massa infinitesimal. Densidade, tá certo? No caso, volumétrica, né? Rho, vezes o quê? O elemento de volume, tá certo? Quem que é o elemento de volume aí, pessoal? É a área da base, né? Π vezes x ao quadrado, né? Vezes a altura, L, tá? É πx ao quadrado, não é πx ao quadrado, aliás, não, na verdade a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que esse cilindro, você sabe, é a mesma coisa do cone, né? Ele é obtido através, né, a partir da revolução de um retângulo, tá certo? De um retângulo. Então aqui é L, e isso aqui é o quê? O perímetro da base, né? 2π x, né? dx, tá bom? 2πx vezes dx. É 2πx só. E aqui a espessura ainda, né?
é que a espessura dele é dx. É um objeto que tem volume, tá certo, pessoal? Ele tem comprimento, largura e altura, né? Então, o seu comprimento é L, certo? A altura é 2πx e a espessura é dx. Então, o elemento de volume, na verdade, é 2πx vezes L vezes dx. Esse ρ, claro, né, é a massa por unidade de volume. O volume do cilindro é, como um todo, né, πr² vezes a altura L, tá bom? 2πx L vezes dx. Esse é o elemento de massa do cilindro, tá? E, portanto, o seu momento de inércia, ele é integral, tá bom? Esse aqui é o eixo Z. Então, eu estou variando em x, né? Então, é a distância ao quadrado, ou eixo de rotação, vezes o elemento de massa dm, tá bom? Ou seja, isso dá integral x², em dm aqui eu tenho x, tá? Então, eu tenho x ao cubo. Vou colocar primeiro as constantes. M é 2m, o π cancela, tá bom? Eu tenho o L também cancela, o r² embaixo. E x ao cubo vezes dx, né? Então, para que eu varra o cilindro como um todo, o x tem que ir de 0 até r, né? O raio do cilindro. Então, isso que dá 2m sobre r², integral de 0 até r, x ao cubo dx. Integral totalmente trivial. Isso vai dar 2m sobre r² vezes r² sobre 4, ou seja, 1/2, né, de mr². O mesmo momento de inércia do disco em relação a um eixo perpendicular ao plano do disco que passa pelo seu centro de massa, tá bom? Então, do ponto de vista aí da rotação, né, da dinâmica rotacional de um corpo rígido, o cilindro girando em torno desse eixo é equivalente a um disco, tá certo? Que gira em relação ao eixo que é perpendicular ao seu plano, tá bom, pessoal? Cálculo bastante tranquilo. E agora nós vamos calcular o momento de inércia, tá? De um cilindro, também homogêneo, né, maciço, só que não em relação ao eixo longitudinal, como nós fizemos aqui, tá? Agora nós vamos calcular o momento de inércia em relação a um eixo perpendicular, né, ao cilindro que passa pelo seu centro de massa, tá bom? Digamos aqui o eixo Z, tá? Agora o cilindro ele vai girar, né, assim, tá certo? Agora ele está girando assim. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Mesma coisa, né? O que você faz? Pega um elemento, né, de massa infinitesimal desse seu cilindro, tá certo? Aqui em x. Ops, aqui eu tô no eixo x, tá bom? Aqui a distância, né, é x, espessura dx, tá bom? Raio R, né? Continua sendo raio R. Agora, o que você faz? Você pega, então, o momento de inércia desse disco em relação a um eixo aqui, ó, né? Que é paralelo ao seu plano, que passa pelo seu centro de massa, que nós já achamos, pessoal. Nós já fizemos o cálculo. Né? Quando você tem um disco assim e quer calcular o momento de inércia dele em relação a esse eixo, né? Que é paralelo ao seu plano, a gente obteve esse momento de inércia já, né? Anterior a esse. Foi 1/4 de mr², tá? Então, você pega esse momento de inércia, 1/4, né, de dm r², no caso aqui é x², tá? E soma, né? E soma isso, integra isso. Só que você está calculando esse momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ó. Mas eu não quero em relação a esse eixo, que está a uma distância x do eixo do centro de massa. Eu quero em relação a esse eixo que passa pelo centro de massa.
Então, nesse caso, o que você deve fazer? Você tem que utilizar o teorema de Steiner, porque você quer calcular o momento de inércia em relação a esse eixo. Tudo bem? Então, agora, aqui você tem que somar ainda mais x ao quadrado vezes dm, né? Massa vezes a distância ao quadrado entre esses eixos paralelos. Tá legal? E aí você integra isso, tá? Antes da gente integrar isso, deixa eu escrever o meu dm, né? Quem é o meu dm, pessoal? Tá? Quem que é o dm, né? O dm vai ser o quê? A densidade, né? Linear, melhor, volumétrica de massa, certo? Vezes o quê? Vezes o elemento de volume, né? Tá certo? Então, isso aqui vai ser, né, a densidade vezes o quê? O elemento de volume, que é área da base vezes altura, né? Então, isso é π vezes r ao quadrado vezes altura, né? A altura, no caso, é dx, tá certo? É a espessura, né, desse disco aqui. Esse ρ, pessoal, é a massa por unidade de volume, né? Volume do cilindro continua sendo πr quadrado vezes L, né? πr quadrado dx, tá legal? Muito bem. Então, fazendo essas contas, nós vamos ter o seguinte. Então, o momento de inércia, ele é integral, tá? Eu vou colocar esse termo em evidência. 1/4 de x ao quadrado mais x ao quadrado. dm, quem que é o meu dm? Ora, é m, tá? m sobre L vezes dx, né? A integral é em x, tudo bem? E x ele tem que ir, né? Para contemplar o cilindro todo de comprimento L, ele tem que ir de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, tá bom, pessoal? Fazendo essa integral aí, que é uma integral bastante tranquila, tá? Ah, tá, eu só confundi uma coisa aqui. Aqui não é 1/4, aqui não é x ao quadrado, né? O momento de inércia do disco é 1/4 mr ao quadrado, tá bom? O raio desse disco aqui, ele é r, não é x. X é a distância entre os eixos, então, perdão, aqui é r ao quadrado, tá bom? R ao quadrado. Agora sim, fazendo essa integral, pessoal, né, integral bastante trivial, vocês vão obter, então, o momento de inércia, que é 1/4 mr ao quadrado mais 1 sobre 12 ml ao quadrado, tá? Está aí o momento de inércia do cilindro em relação a esse eixo, né, perpendicular ao cilindro que passa pelo seu centro de massa. É interessante notar que é a soma dos momentos de inércia do disco, né, em relação ao eixo paralelo ao seu plano, com o momento de inércia de uma barra, tá certo? Em relação ao eixo que passa pelo seu centro de massa. Tudo bem? Então está aí de mais uma geometria, tá bom? Eu quero agora calcular o momento de inércia, já que a gente está falando de cilindro, vamos calcular o momento de inércia de um cilindro agora oco, tá bom? Vazado, né? Um cilindro que está faltando um pedaço em seu interior. Vamos lá. Suponha então que você tem aí uma peça, tá? Que é cilíndrica, né? Só que ela é oca, tá certo, pessoal? Tá? Então imagina que você tem essa peça aí, né? Então vou calcular aqui o momento de inércia, né, dessa peça em relação ao eixo Z, tá certo? O raio interno dela
é R1, o raio externo é R2, tá bom? Como que você faria para calcular o momento de inércia desse cilindro, né? Desse cilindro oco, tá certo? Por dentro. Ora, o momento de inércia desse objeto, você concorda comigo? Que é o momento de inércia do cilindro externo, né? Imagina que o cilindro externo fosse maciço. Como aqui é um buraco aqui dentro de raio R1, você deve descontar o momento de inércia desse cilindro maciço aí, hipotético de raio R1. Tá? Então você desconta, quando você tem buraco, você desconta do momento de inércia, né, da geometria que está faltando. No caso aqui está faltando um cilindro de raio R1, raio interno, tá bom? Nós já vimos então, é o eixo longitudinal, né? Em relação ao eixo longitudinal, o momento de inércia do cilindro é 1/2 de mr ao quadrado, né? Então isso aqui é só você fazer essa conta, né? Aqui é M1, a massa do cilindro externo, e aqui é M2, massa... aliás, pessoal, perdão, aqui é o cilindro externo e aqui é do cilindro interno, tá bom? Agora, quem são essas massas, né? Quem que são essas massas? Tá bom? Vamos começar aqui com M1. A massa do cilindro interno, vamos supor que ele fosse maciço, né? A massa desse buraco aí, que está faltando, é a sua densidade vezes o seu volume, tá certo? A densidade do cilindro, né? Então é a sua massa total, tá certo? Massa total, que eu vou chamar de M, sobre o volume, que é π vezes r ao quadrado vezes... o volume, tá certo, pessoal? O volume dessa parte só, né? O volume... A densidade dessa peça é a sua massa pelo seu volume. O seu volume é o volume externo menos o volume interno, né? Então é só fazer π R2 ao quadrado menos π R1 ao quadrado vezes a altura h. Eu estou chamando de h a altura aqui da minha peça. Então isso é a densidade, né, desse objeto vezes o volume da parte interna, né, que é π R1 ao quadrado vezes h. Tá legal? Os π's cancelam, né? O h também cancela, então isso que vai ficar mr1 ao quadrado, r2 quadrado menos r1 quadrado, tá certo? Da mesma forma, né, a massa do cilindro, né, externo, externo, ele vai ser a densidade, né, dessa peça, que é constante, que é a massa pelo volume, o volume continua sendo, né, π r2 quadrado menos π r1 quadrado vezes h, π r2 quadrado h, tá? Aí nós temos também m r2 quadrado sobre r2 quadrado menos r1 quadrado, tá certo? Portanto, o momento de inércia ele vai ser escrito como 1 sobre 2, né? m2 vezes r2 quadrado. Ou seja, eu vou ter m r2 à quarta sobre r2 quadrado menos r1 quadrado menos 1/2 de m r1 à quarta, né, sobre r2 quadrado menos r1 quadrado. Então isso aqui, pessoal, vai resultar no momento de inércia, que é 1 sobre 2 m, tá bom? Notem que aqui, ó, eu posso colocar no mesmo denominador e eu tenho r2 à quarta menos r1 à quarta. r2 à quarta menos r1 à quarta, você pode escrever
você pode escrever isso como sendo R2 ao quadrado mais R1 ao quadrado vezes R2 quadrado menos R1 quadrado. Então vai acabar cancelando, né, esse R2 quadrado menos R1 quadrado do denominador, e aí você vai ter esse momento de inércia aqui, ó, 1/2 de M R1 quadrado mais R2 ao quadrado, tá certo? Está aí o momento de inércia desse cilindro aí oco, tá certo? De raio interno R1 e raio externo R2, tá bom? Bastante interessante, né? Esse cálculo aí, tá? Agora, vamos obter um outro momento de inércia. Um momento de inércia de um outro corpo rígido, tá certo? Agora a gente vai supor que nós temos uma placa plana, tá certo, pessoal? Uma placa plana, retangular. Vamos supor aqui que ela tem altura A e tamanho B, né? Em relação a esse eixo aqui, ó, eixo Z, né? Que é paralelo ao plano da placa que passa pelo seu centro de massa, tá? Então, nesse particular sistema de coordenadas, aqui é menos B sobre 2 e aqui é B sobre 2, tá certo? Vou escolher então, né? Você deve escolher um elemento infinitesimal de massa desse objeto com a sua mesma geometria, tá certo? Então esse retângulo aqui, ele tem lado A e aqui é o meu dx, né? E aqui é a distância x, tá certo? Da origem desse sistema de coordenadas, né? Bastante tranquilo achar esse momento de inércia, porque o meu elemento de massa dm é a densidade, né, de massa vezes o elemento de área, que é A vezes dx. Tá legal, pessoal? A densidade superficial de massa, né, dessa placa plana é a massa sobre a sua área, A vezes B, e aí vezes A vezes dx, tá bom? Portanto, o momento de inércia ele será escrito como a integral de x ao quadrado vezes dm, né? Ou seja, m sobre b integral de x quadrado dx. Para contemplar a placa toda, o x deve variar desde menos b sobre 2 até b sobre 2. Tá legal? Isso vai dar, então, né, integral bastante trivial, vai dar x ao cubo sobre 3, de menos b sobre 2 a mais b sobre 2. Isso dá m sobre b, b ao cubo sobre 24, mais, né, b ao cubo sobre 24. Então, isso vai dar momento de inércia da placa, né, 1 sobre 12 mb ao quadrado, tá certo? Todos os momentos de inércia têm esse fator, né? mx ao quadrado, mr ao quadrado, tá certo? Massa vezes quadrado da distância ao eixo de rotação. O que muda só é o fator, tá certo? 1 sobre 12, né? Mesma coisa lá da barra, tá certo, pessoal? Muito bem. E para finalizar essa primeira parte aí de momentos de inércia, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum. Ah, tá. Agora eu quero fazer da esfera, tá bom? Vamos agora fazer da esfera. Não, vamos aproveitar e já fazer da placa, tá certo? Deixa agora eu fazer o momento de inércia da placa, né? Da placa volumétrica, tá certo? Então, bastante tranquilo, né? Esse cálculo de momento de inércia. Agora, vamos considerar que você tenha uma placa retangular, tá? Espessura, né?
Então, ela é uma placa volumétrica, ela tem espessura A, tá certo? Aqui é o tamanho, eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de B. Eu quero calcular o momento de inércia dessa placa em relação a esse eixo, tá? Que é perpendicular ao plano da placa, né? Então agora ela vai girar nesse plano aqui, tá? Em relação ao eixo perpendicular ao seu plano, tá? Mesma coisa, pessoal, você pega, né, um elemento de massa, né, dessa minha placa, tá certo? E aqui, né, ela tem uma espessura dx, tá certo? Então aqui é uma espessura dx. E você então está pegando uma placa, né, dessa minha placa volumétrica, e o que acontece? Nós acabamos de ver que o momento de inércia, né, dessa placa é 1 sobre 12 b quadrado vezes a sua massa, tá certo? Lembra que quando eu fiz, né, eu calculei o momento de inércia dessa placa em relação ao eixo que é perpendicular ao lado de comprimento B, tá certo, pessoal? Aqui é a mesma coisa, né? Aqui esse eixo ele é perpendicular ao lado de comprimento B, tá certo? Então por isso que é 1 sobre 12 b quadrado dm. Mas o fato é que eu quero calcular o momento de inércia. Eu não posso integrar isso aqui como tá, por quê? Porque isso é em relação a esse eixo aqui, né, que passa pelo centro de massa desse elemento infinitesimal de placa. Na verdade, eu devo utilizar o que aqui, pessoal? Eu tenho que utilizar o teorema de Steiner, né, dos eixos paralelos, para calcular o momento de inércia dessa placa em relação a esse eixo aqui, o eixo Z, que passa pelo centro de massa da placa, né, como um todo. Então eu tenho que somar aqui mais x quadrado vezes dm, tá certo? E aí eu integro isso em x, né? Então eu somo, para calcular o momento de inércia total, eu tenho que somar, né? Então integral de 1 sobre 12 b quadrado mais x quadrado vezes dm, pessoal. O dm eu vou colocar em evidência. Quem que é o dm? Ora, densidade, né, volumétrica da placa, que é a sua massa pelo seu volume desse paralelepípedo, né, A vezes B vezes C, comprimento, largura, altura, vezes o seu elemento de área, tá certo? Quem que é o elemento de área aqui? Né? É A vezes C vezes dx, tá certo? A vezes C vezes dx, né? O A é a altura, né? O B aqui é esse pedaço, né? Esse comprimento. E a largura, né? É o que vai variar. É o nosso dx, tá certo? A vezes B... Perdão, pessoal. Aqui é B, né? O comprimento é B. É em C que eu tenho variação, né? Em C que eu vou variar. Né? É o meu dx. Tá legal? Integral, então, é em dx, né, em x, que vai, então, de menos c sobre 2 até mais c sobre 2. Tá legal? Então, esse momento de inércia, né, fazendo essa conta aí, uma conta bastante tranquila, né, isso que vai ficar m sobre c, tá certo? E aí, aqui é integral, né? 1 sobre 12 b quadrado dx, vou separar em duas integrais, mais a integral de x quadrado dx de menos c sobre 2 a mais c sobre 2, tá bom?
bastante tranquilo, né? Faz essa continha, soma, e aí vocês vão obter momento de inércia 1 sobre 12, massa da placa, b² mais c ao quadrado, tá? Bastante interessante esse resultado. E se o eixo fosse perpendicular, né, ao lado B, tá? Aí aqui seria a ao quadrado mais c ao quadrado. Aí se ele fosse perpendicular ao lado C, tá? Aí aqui seria a ao quadrado aliás, b ao quadrado mais a ao quadrado mais b ao quadrado, tá certo? Nesse caso, como o eixo ele é perpendicular ao lado C, ele não aparece aqui, ele não figura aqui, tá certo? Aqui é b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá legal, pessoal? Bastante interessante isso, né? Vamos agora obter o momento de inércia da esfera e depois de uma esfera maciça, em primeiro lugar, tá? E depois a gente vai obter da superfície esférica, tá bom? E aí nós finalizamos, né, essa parte de sólidos, de corpos rígidos, né? Com simetria, tá certo? Bom, agora imagine então que você tem uma esfera, né, maciça, tá certo? De raio R, e eu quero calcular o momento de inércia, né, dessa esfera em relação a um eixo que passa pelo seu centro de massa. Como ela é simétrica, né? Então você tem aí infinitos eixos, o momento de inércia vai ser o mesmo, né? Ele não vai variar, tá bom? Bom, vamos pegar, pessoal, um elemento de massa, tá? Dessa minha esfera, que acaba sendo o quê, né? Acaba sendo o quê? Um disco, tá certo? Vamos pegar aqui um disco, né, de raio X, tá certo? Então aqui eu tenho um disco de raio X a uma altura Z, tá certo? Em relação à origem, né, desse particular sistema de coordenadas, tá legal? Então vamos lá. Então eu sei o momento de inércia de um disco, 1/2 de x² dm, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses infinitos, né, elementos de massa de discos, né, de massa dm, tá certo? Quem que é o meu dm? Vamos lá, 1/2 x², é a massa, né, a densidade vezes o elemento de volume. A densidade é a massa da esfera pelo seu volume, 4/3 de πr ao cubo, vezes o elemento de volume desse disco, tá certo? Que é, né, a área da base, π vezes x² vezes a altura, né? A altura dz, tá certo? Muito bem. E aí, né, bastante tranquilo, né, esse cálculo, tá, do momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo centro de massa da esfera, né, esfera homogênea. Então isso vai ser a integral, né, de x² dm. Então isso é integral. X² dm também tem x, aqui cuidado, aqui eu tenho aliás, pessoal, perdão, aqui eu esqueci de meio, né? Meio x² dm. Então, integral desse negócio todo aqui, tá? Eu tenho, então, 3m sobre 8, tá certo? Sobre 8. O π cancelou, né? 8r ao cubo, tá certo? x² dz. Integral é em z, né? E o z ele tem que ir, né? Para varrer toda a esfera, pessoal, ele tem que ir de 0 até r, né? Tem que ir de 0 até r. Mas quem que é x? X em função de z. Desse triângulo retângulo, eu constato facilmente que x²
mais z quadrado igual a r quadrado. Então, na verdade, eu tenho que expressar agora o meu x aqui em função de z, né? X quadrado, r quadrado menos z quadrado, tá? Então, o meu... o z, pessoal, perdão, ele tem que ir de menos r a mais r, né? Menos r até mais r, para contemplar a esfera como um todo, né? Então, isso é integral de menos r até mais r. 3m sobre 8, r ao cubo, vezes r quadrado menos z quadrado ao quadrado, né? Porque é x à quarta, tá certo? Vezes dz. Então, fazendo essa integral, né, bastante tranquilo, você desenvolve isso aqui, você vai chegar, então, na velha conhecida fórmula, né, do momento de inércia de uma esfera, que é 2/5 de mr ao quadrado, tá legal? Então, bastante tranquilo, né, esse cálculo, tá, do momento de inércia de uma esfera. E eu vou aproveitar, pessoal, já vou mostrar para vocês, né, o cálculo também do momento de inércia de uma esfera oca. Imagine que eu tenho uma esfera oca, né? A parte oca, ela tem raio A, tá? E a parte externa tem raio B, né? Como que eu faço para calcular o momento de inércia dessa esfera? A mesma coisa que eu fiz com o cilindro oco. Você pega o momento de inércia da esfera externa como um todo, 2/5 da massa da parte B, né, vezes o raio ao quadrado, e desconta, né, o buraco, que tem raio A. Então, eu imagino uma esfera maciça de raio A, então vai ter um momento de inércia 2/5 mb A ao quadrado. O que me resta fazer agora é determinar, tá certo? Essas massas, né, MA e MB, tá legal? Bastante tranquilo, porque eu sei que a massa da parte A, por exemplo, é o quê? É a densidade vezes o volume da parte A. A densidade, pessoal, é a massa, né, desse objeto, vou chamar de massa M, pelo seu volume, né? O volume total é o volume da parte externa menos o volume da parte interna, né? 4/3 π b ao cubo menos 4/3 π ao cubo. E aí, vezes o volume da parte interna, né? Que é 4/3 de π A ao cubo, tá? Esse 4/3 de π cancela. Isso aqui fica, então, m ao cubo sobre b ao cubo menos a ao cubo, tá? Idem para b, né? A mesma coisa eu faço para b. mb vai ficar m b ao cubo sobre b ao cubo menos a ao cubo. Portanto, o momento de inércia, né, da minha esfera oca, eu vou fazer aqui, ele será escrito como m b à quinta, né, deixa eu colocar assim, mb à quinta menos a à quinta sobre b ao cubo menos a ao cubo, tá certo? Tá aí o momento de inércia, portanto, né, dessa esfera que é oca, né? A parte oca tem raio A, tá certo? Então essa aqui é a expressão, né? Eu só esqueci de colocar aqui o fator 2/5, tá bom? 2/5 de m, aí b à quinta menos a à quinta sobre b ao cubo menos a ao cubo. Tá legal, pessoal? Bastante tranquilo, né? Isso aí. E agora eu quero calcular para vocês o momento de inércia de uma superfície esférica. Agora não é a esfera maciça, é apenas da superfície esférica. Tá legal? Vamos então fazer esse cálculo, né? Então vamos lá, imagine que eu tenho agora uma superfície esférica, né? Em relação aqui ao eixo Z, tá bom? De raio
de raio R. Eu vou então escolher aqui um elemento dessa superfície, tá? Eu vou escolher um elemento dessa superfície. Então essa superfície esférica aqui, ó, olha, ela tem, né, vou colocar aqui também um raio X, certo? E uma espessura dx, né? Aqui, pessoal, eu vou considerar o meu ângulo θ, tá? Eu vou transferir isso, ó, para o plano Z, digamos aqui o eixo X, tá? Então aqui eu tenho um pedaço, né, dessa minha superfície, tá? Então aqui é R e aqui é θ. Aí eu ando mais um pouquinho, né? Eu ando um ângulo infinitesimal de θ, vou para aqui. Então esse arco ele tem um comprimento R de θ, né? R de θ, então, é essa espessura aqui desse arco, né? Desse arco da minha esfera, tá bom? E aqui é X, né? Aqui é a altura, ou melhor, o raio X, tá certo? Né? Em relação à origem, tá certo? Bom, então para você calcular o momento de inércia, né? Você então integra, né? x² vezes elemento de massa dm, tá? Então vou integrar x². Quem que é o dm, pessoal? Então, pessoal, o nosso dm, ele vai ser, né, a densidade superficial de massa, tá? Que é a massa da minha esfera, né, sobre a sua área, 4πr², vezes o elemento de área. Qual que é o elemento de área dessa fita, né? Essa fita ela tem um comprimento 2πx, então é o comprimento vezes a largura. A largura é o nosso arco, né? Comprimento de arco, que é r vezes dθ. Tá certo? E a integral, portanto, né, ela é em θ, tá? E θ, então, tem que variar de π/2, né? Menos π/2 a mais π/2. Só que, é claro, precisamos achar uma relação entre x e θ, tá legal? E x, né, é dado por r cosseno de θ. Tudo bem? Coordenadas polares, né? E então a nossa integral, momento de inércia, vai ser igual m sobre 2r, tá certo? Integral de x², né? Dθ. O x² é r² cosseno ao cubo de θ dθ, desde menos π/2 a mais π/2. Então isso vai dar, né, mr² sobre 2. Essa integral, pessoal, é bastante simples se você escrever como cosseno quadrado vezes cosseno. Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado de θ, calculado de menos π/2 a mais π/2. Essa integral é trivial, certo? Separa em duas integrais, né? E aí o resultado, tá certo? Bastante tranquilo. Isso vai dar 2/3 de mr², tá certo? Olha que resultado interessante. Enquanto da esfera maciça, o momento de inércia, ele vale 2/5 de mr², da superfície esférica vale 2/3, né, de maior, portanto, de 2/3 de mr², tá legal? Com isso nós finalizamos esses momentos de inércia de geometria simples e agora, pessoal, nós vamos concluir essa aula calculando o momento de inércia de sólidos de revolução, tá certo? Primeiramente, vamos olhar para os sólidos de revolução em torno do eixo Y e depois para sólidos obtidos pela revolução em torno do eixo X, tá legal? Muito bem, vamos então imaginar aqui, vamos colocar aqui o nosso sistema de coordenadas XY, né, eixo Z, apontando para fora do quadro, tá certo?
Imagine, pessoal, que você tem aí uma função, né, y, uma f de x, tá certo? Vamos colocar aqui as extremidades, né, x0 e x1, tá certo? Dessa minha função. E o que você faz? Você vai pegar essa função e vai girá-la em torno do eixo y. Se você revolucionar em torno do eixo y, você vai gerar um sólido, né, com eixo y, né, eixo de simetria y, tá certo? Eu vou pegar aqui, pessoal, um pedacinho, tá certo? Um pedacinho aqui dx, e isso aqui, portanto, a gente gira, né? A gente gira isso aqui, tá certo? E qual que é o sólido que a gente vai obter, né? Um sólido cilíndrico, tá? Que tem uma simetria cilíndrica, tá certo? Enfim, o meu desenho não vai ficar muito legal, mas vocês estão notando aí que você obtém, né, um sólido com uma simetria cilíndrica, né? E como que eu faço para calcular o momento de inércia desse sólido? Bom, a gente precisa do dm, né? Para ter o dm, nós precisamos do quê? Do elemento de volume. Então, primeira coisa, vamos obter aí o elemento de volume infinitesimal, né, desse objeto. Então, isso é a área da base, que é circular, vezes a altura, né? A altura é y. A área da base, então, é π r ao quadrado. Então, esse r, pessoal, ele vai desde um x mais dx, né? Menos x, tá certo? Então, x mais dx ao quadrado, menos x ao quadrado, vezes y, né? Isso aí é o volume, tá certo? O elemento de volume desse sólido é infinitesimal. Então, você avança um dx, então x mais dx ao quadrado, e desconta o volume do sólido interno, porque isso aqui é oco, tá certo? Isso não é um sólido maciço, né? Então, você desconta esse volume, né, πx ao quadrado y, tá certo? Que é o sólido interno, né? O cilindro interno. Bom, desenvolvendo isso, x quadrado vai cancelar, eu vou ter 2x dx e um dx ao quadrado. Dx ao quadrado é muito pequeno, então a gente vai desprezar. Tá? Então, até primeira ordem, isso aqui é 2π vezes x vezes dx vezes y, né? Vou colocar o y primeiro, tá bom? Legal, pessoal? Muito bem. Vamos aproveitar e também calcular o que? A posição do centro de massa do sólido. Eu quero obter duas coisas aqui, tá? Eu quero obter a posição do centro de massa, já vamos aproveitar para isso, e também vamos obter o momento de inércia. O y, né, do centro de massa desse sólido, então ele é igual. Vamos usar aí a definição, né, da posição do centro de massa, é a integral, tá certo? Y sobre 2, né, a posição do centro de massa, vezes o elemento de massa, sobre a integral de dm, que é a massa total. Né, isso é calculado, né, desde um x, o x0 até o x1, tá certo? Então, isso é igual a integral, né, y sobre 2, dm, pessoal, quem que é o dm? Ora, dm é a densidade, tá certo, do meu sólido, né, vezes o seu dv, o elemento de volume, que é esse 2π x y vezes dx, tá certo? Vamos calcular então, né, o meu volume desse sólido. Basta então integrar isso de x0 até x1, 2π x y dx. Essa aqui é a expressão do volume, tá? 2π x dx de um sólido de revolução em torno do eixo y, tá legal? Portanto, a posição do centro de massa, ela será escrita como... Vamos continuar aqui do lado.
Então vai ficar integral y sobre 2dm, que é a densidade, né, do meu sólido, vezes o seu volume, tá? Elemento de volume dv, que é 2πx y vezes dx. De x0 até x1, integral de dm, que é ρ, vezes 2πxy dx, de x0 até x1. Então isso aqui vai ficar, né, simplesmente... esse 2 aqui cancela, né? Eu tenho um 2 aqui embaixo. 1 sobre 2 integral de... O 2π, pessoal, aqui eu tenho um y ao quadrado, né? Aqui eu tenho um y. Então eu tenho 2 y ao quadrado, né? Então eu tenho x vezes o meu y, que eu posso trocar pela minha f de x, ao quadrado dx, dividido pela integral, né, de y dx, ou seja, f de x dx, de x0 até x1. Essa aqui, então, é a expressão para você calcular a posição do centro de massa, tá bom? Em relação de um sólido de revolução em torno do eixo y, tudo bem? E agora eu quero obter a expressão para o cálculo, né, do momento de inércia, né, em torno do eixo y, que é a integral, né, em x ao quadrado vezes dm. Então essa integral vai ficar x ao quadrado, o meu dm é ρ, vezes o elemento de volume 2π xy dy. Ou seja, isso é integral, né? 2π, vamos colocar esse 2π ρ para fora, 2π ρ integral de x ao cubo vezes o meu y, que é a minha f de x, vezes dx, tá certo, pessoal? Desde x0 até x1. Essa aqui é a expressão para você calcular o momento de inércia, tá? De um sólido de revolução em torno do eixo y. Então a gente vai usar essas duas expressões, tá? Para calcular agora a posição do centro de massa e o momento de inércia de um exemplo aqui, de um sólido, que é o cone, pessoal. Vamos imaginar então que eu tenho agora um cone, né? Um cone maciço, tá certo? Imagina que eu tenho um cone maciço, né? Como que eu poderia obter o momento de inércia desse cone? De uma outra maneira. Lembrem que nós já obtivemos, né, o momento de inércia do cone, tá? Maciço, né? 3/10 de mr ao quadrado. Vamos colocar aqui então o nosso eixo x. Vou calcular em relação ao eixo y, tá bom? Então ele tem uma altura h, aqui é o raio r. Tá legal? Ora, à luz, né, dos sólidos de revolução, na ótica dos sólidos de revolução, você pode imaginar o cone como sendo obtido a partir da revolução do que, pessoal? Dessa reta aqui. Se você pegar essa reta e girá-la, né, nesse ponto fixo, girá-la, você produz esse cone, tá certo? Então a nossa função f de x é a equação dessa reta aqui, ó, que ao ser revolucionada se obtém esse cone, tá legal? Ora, qual que é a equação dessa reta? Essa reta, então, ela tem a equação y igual, é negativo, né, reta decrescente, coeficiente angular dela, pessoal, né, r, é a tangente de θ, que é r sobre h, então é menos r sobre h vezes x, mais h, né? Que é h é o coeficiente angular, aliás, perdão, o coeficiente linear dessa reta, né? Essa é a nossa f de x. Se você colocar essa equação aqui, né, você obtém então a posição do centro de massa. Então, 1/2, vamos calcular isso aqui, integral x vezes o nosso menos r sobre h x mais h dx, dividido pela integral de menos r sobre hx
mais h dx, tá bom, pessoal? O nosso h, aliás, a integral é em x, né? E o x, ele vai de 0 até r, tá bom? De 0 até r. Fazendo essa integral, né? Integral bastante tranquila, tá certo? Perdão, aqui é ao quadrado, né? Eu esqueci de colocar aqui ao quadrado. Fazendo esse cálculo, a posição do centro de massa do cone, isso dá 1/4 de h. Tá? O centro de massa de um cone, o baricentro, né? Ele está a 1/4 da altura h. Tá legal? E como que eu faço para obter o momento de inércia do meu cone? Visto agora como um sólido de revolução a partir da reta y igual menos r sobre hx mais h. Então, y, isso é igual 2πρ integral de 0 até r, x ao cubo, vezes a nossa f de x, vezes dx, tá bom? Integrando isso, pessoal, tá? Não vou fazer o passo a passo para a gente não gastar tanto tempo. Isso dá 1/10 de π vezes ρ h r a quarta, tá? Lembrando que a densidade do cone é a sua massa sobre o seu volume. Substituindo ali, você vai chegar que o momento de inércia é igual a 3, né, décimos de mr ao quadrado, tá legal? É a expressão que a gente obteve, né, anteriormente, lá no início da aula, de um outro modo, né? A partir daí já visto, né, o cone como sendo vários discos, né, infinitos discos, tá certo? E aí nós somamos os momentos de inércia desses discos e aí obtivemos esta expressão que aí está, tá bom? Muito bem, deixa eu fazer um outro exemplo com vocês, tá? Além do cone maciço, eu quero também calcular, né, a posição do centro de massa e o momento de inércia em relação ao eixo y de um outro sólido, né, bastante interessante, pessoal, que é o sino de Gauss, né? O sino de Gauss, você pega aí essa curva, né? A curva gaussiana, tá certo? E aí você tem esse sólido aqui, né? Bastante interessante, chamado sino de Gauss, tá? Ele é obtido a partir da revolução, né, em torno do eixo y, da função, né, de uma variável f de x igual a k vezes e elevado a menos sigma x ao quadrado, que é a própria função de Gauss, né? A função gaussiana, tá certo? Muito bem. O que você pode fazer? Então, obtém aí o y do centro de massa, 1 sobre 2, integral, né? X vezes f de x ao quadrado, dx, tá bom? Isso de 0 até r, pessoal, tá? Eu integro isso de 0 até r, dividido pela massa total, né? Que é integral de 0 até r, x é e na menos x vezes k, né? E na menos sigma x quadrado dx, tá? Fazendo essas integrais bastante tranquilas, isso dá a constante k sobre 4. E também, né, posso calcular o momento de inércia, né, em relação ao eixo y, que é igual a 2πρ integral de 0 até r, x ao cubo vezes a minha f de x, tá? Essa integral aí, pessoal, ela sai por partes, tá? Você chama u de x ao quadrado e o d e o dv de x e na menos sigma x ao quadrado, tá? Aí sai bastante tranquilo, né? E isso vai dar π vezes ρ k sobre sigma ao quadrado. Lembrando que a densidade é a massa sobre o volume, né? A massa sobre o volume V. Eu preciso achar o volume daí desse sólido, né? O volume desse sólido é a integral de 0 até r, 2π vezes x vezes f de x, né?
KE na menos sigma x quadrado dx. E esse volume, pessoal, ele dá, vamos ver, πk sobre sigma. πk sobre sigma, né? E aí, então, o momento de inércia do sino de Gauss, né, em relação ao eixo y, isso vai dar a massa sobre a constante sigma, tá bom? Então está aí também um outro exemplo de cálculo, né, da posição do centro de massa e do momento de inércia em relação ao eixo y, tudo bem? E para a gente concluir a nossa aula de hoje, eu gostaria agora de rapidamente, né, mostrar para vocês a expressão do momento de inércia para sólidos de revolução, não em torno do eixo y, agora em torno do eixo x, tá bom? Isso acaba sendo, né, em última análise, um problema de cálculo, pessoal. Qualquer livro de cálculo aí razoável que vocês encontrarem, vocês encontram, né, na parte de aplicações esses exemplos, né, que eu estou fazendo para vocês. Então, aqui está o eixo y, aqui é o eixo x. Imagina que você tem, então, uma função aí, né, uma f de x, e agora eu vou rodá-la em torno do eixo x. Então, eu vou produzir aí um sólido, né, meio parecido com isso aqui, parecido com um elipsoide, não é isso? E aqui desde um x0, né, até um x1. E aqui, pessoal, eu pego, então, né, uma fatia infinitesimal desse sólido, tá? De espessura, né, dx, e de altura, né, altura y, né, ou raio y, tá certo? Isso aqui acaba sendo um disco, né, pessoal? E aí eu tenho que somar, então, os momentos de inércia desses infinitos discos infinitesimais, né? 1/2 de y ao quadrado dm, tá certo? E aí eu acho o momento de inércia, né? Tá certo? Vamos antes encontrar o volume desse sólido de revolução. O volume é integral de x0 até x1 de π y ao quadrado dx, né? A espessura é dx, tá? Πy ao quadrado dx. Vamos aproveitar e escrever a posição do centro de massa, né, do meu sistema, tá? Então ele é, né, por definição de uma distribuição contínua, é x vezes o meu dm, que é ρ vezes o meu dv, tá? Que é π y ao quadrado dx, de x0 até x1, integral de ρ π y ao quadrado dx, de x0 até x1, tá? Essa é a expressão, né, do momento da posição do centro de massa, tá certo? Cancelando esse π vezes ρ aí, então nós vamos ficar com a integral, né, de x y ao quadrado dx sobre a integral de y ao quadrado dx, tá? Essa é a expressão da posição do centro de massa, né, desse sólido de revolução, em torno do eixo x. E também vamos agora encontrar o momento de inércia, né? Então, como eu disse para vocês, você pega o momento de inércia desses discos infinitesimais, tá? E aí você soma todos eles, né? Então, esse meu dm, pessoal, lembrando, né, que esse meu dm, ele é, então, a densidade ρ, né, vezes o volume πy ao quadrado dx, tá? Então, eu somo tudo isso, tá? 1/2 de y ao quadrado, com y ao quadrado eu tenho y à quarta, né? Π vezes ρ vezes o meu dx, tá bom? E aí, então, o momento de inércia agora em torno do eixo x, ele se escreve como 1/2 de π vezes ρ, integral y à quarta, né? Ou a minha f de x à quarta dx,
de x0 até x1. Essa aqui é a expressão, agora, né, ela muda, tá certo? Para o momento de inércia de um sólido de revolução em torno do eixo x. Para a gente finalizar essa videoaula, né, que já está ficando bastante extensa, pessoal, vamos fazer uma aplicação, né, dessas duas expressões para um elipsoide, tá certo? Um elipsoide de revolução. O elipsoide de revolução já é praticamente esse sólido, né, que aí está. Ele é obtido a partir da revolução, né, da rotação em torno do eixo x de uma elipse, né? Então você tem aqui uma elipse. Imagina que isso aqui seja uma elipse, né? De menos a até mais a, semi-eixo maior b, tá certo? E aí você roda, né, em torno do eixo x, essa elipse, você tem um elipsoide de revolução, tá? Precisamos da nossa f de x, da nossa y. Quem é a nossa y? Ora, a equação de uma elipse é x² mais a², y² sobre b² igual a 1, em coordenadas cartesianas. Isolo o y, né, adota o sinal positivo, e aí isso vai ser b sobre a, raiz de a² menos x², tá? Essa é a sua f, de x, tá bom? Ora, o centroide, pessoal, o centro de massa, né, desse elipsoide, né, que está centrado na origem, ele é zero, né, ele está situado na origem. Mas a gente vai fazer aqui o cálculo do centro de massa da metade direita, tá, desse elipsoide, tá, metade direita, x maior ou igual a zero. Então a nossa integral ela vai de 0 até a só, tá, para você encontrar a posição do centro de massa. Então isso aqui vai ser a integral de 0 até a, tá certo? De x y². Então b2 sobre a2 menos x2 dx, dividido pela integral de 0 até a b2 sobre a2 menos x2 dx, tá bom? Faz então essa integral, né? Integração bastante tranquila. Vocês vão ver que o centroide da metade direita do elipsoide está a uma distância de 3/8, tá? 3/8 da origem, né? De A, tá certo? Do tamanho A. E para você calcular o momento de inércia, né, em relação ao eixo x desse elipsoide de revolução, você vai usar essa definição, né? Momento de inércia em relação ao eixo y igual 1 sobre 2 vezes πρ, integral de 0 até a. Novamente eu vou... agora eu vou fazer do elipsoide como um todo, né? Então eu vou fazer de menos a até mais a. E aí, y², né? Então, b sobre a² vezes a² menos x² vezes dx. Tá legal, pessoal? Integro isso. Isso aqui vai dar 8/15 de πρ a b², tá bom? Mas aí, quem que é a densidade, né, do meu elipsoide? Ora, é a massa pelo volume. Qual que é o volume de um elipsoide de revolução? Se você não lembra, o que você faz? Você integra, né? Então, o volume desse objeto, ele é a integral, tá? De menos a até mais a, né? π vezes o nosso y², que é o raio, né? πr² vezes dx, certo? O y é b sobre a, raiz de a2 menos x2, então a² vezes dx. Se você integrar isso, né? Isso vai dar o volume do elipsoide, que é 4/3 de π a vezes
B ao quadrado, tá bom? Quando A é igual a B, você tem a esfera, aí você tem 4/3 de πr ao cubo, né? Muito bem, tendo volume, portanto, substituindo, né, aqui na expressão do momento de inércia, perdão, pessoal, em relação ao eixo X agora, né, a densidade, tá, do meu sólido, e fazendo as continhas, vocês vão obter, né, olha que interessante, 2/5 de m vezes b ao quadrado, tá bom? B é o semi-eixo menor, né, da minha elipse, tá? Quando A é igual a B, ou seja, quando você tem uma esfera, aí você tem o momento de inércia, né, da esfera, 2/5 de mr ao quadrado. Então, é um caso particular deste caso aqui, o que mostra, né, que esse cálculo que nós fizemos está correto, tá bom? Ele abarca, né, ele abrange os demais. Gostaria de agradecer a presença, né, e a paciência de vocês para mais uma aula e espero vê-los, pessoal, na próxima aula. Muito obrigado!